Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para mais um episódio da Cesta Literária da CI, especial para o grupo Geração Literária. E o livro que eu tiro da minha cesta literária de hoje é o livro Magnetismo, da Nancy. Este livro, quando eu comecei a fazer a leitura, eu imaginei que se tratasse de um livro de não ficção que falasse sobre o poder, né, da nossa energia para cura, enfim. Mas, obviamente, que já na primeira página, né, de apresentação do livro, eu percebi que, na verdade, é um livro de contos, onde a Nancy criou uma cidade que é a Vila do Oeste, que fica ao sul da Califórnia. Eu não sei falar para vocês se essa Califórnia realmente é a Califórnia, estado lá dos Estados Unidos, porque em alguns momentos, como por exemplo, se não me engano, lá no segundo conto, eu tive a sensação de estar lendo um conto que se passava aqui no Brasil, pela ambientação, né? Que ela fala que a personagem do conto nasceu na década de 60, em 1964, durante a ditadura militar. E daí, pela ambientação também do local, me remeteu muito a uma cidadezinha do interior, né? E talvez lá de Minas Gerais, enfim. Então eu fiquei bem na dúvida que se essa vila, né, que ela criou aqui, é realmente com a intenção que a gente acredite que seja na Califórnia, Estados Unidos, ou apenas, né, na sua liberdade poética, ela criou então esse local aqui que seria ao sul da Califórnia, porém esse sul da Califórnia brasileiro, né, quem sabe. Então, essa vila, ela ganhou fama ao aparecer numa praça, na principal praça da cidade, uma fonte de água que diz, né, que aquela água é milagrosa, e essa fonte de água surgiu após ser retirado dali um OVNI que foi levado para estudos, né, laboratoriais, enfim. E quando eles tiraram aquele objeto voador não identificado, né, daquela praça, ali acabou surgindo então essa fonte de água milagrosa. Nem todos os contos fazem referência diretamente a digamos, a essa fonte, né, de água. Mas eu percebi durante a leitura do livro que a intenção é mostrar que aquela fonte, ela é uma fonte milagrosa para quem acredita, né, no poder do amor, enfim, e que vai conseguir, de certo modo, ter os seus problemas resolvidos ao ter contato com aquelas águas, né? Foi o que eu entendi aqui na leitura, né, do livro Magnetismo. Sendo que no primeiro conto, o livro tem quase 20 contos, tá? No primeiro conto, por exemplo, um homem, ele perde a vida, ele toma o corpo de um cachorro para tentar mostrar, né, quem foram os seus assassinos. O segundo conto traz a história de uma filha de uma mãe que já tinha outras 8 filhas mulheres. O marido queria muito ter um menino, mas a nona filha nasceu menina, né? E além de menina, ela nasceu de uma cor mais escura do que as outras irmãs. O pai dela, na verdade, ele não questionava o fato dela ter nascido com a pele escura, porque a mãe dizia que tinha sido um milagre de Nossa Senhora Aparecida, porque o parto dela tinha sido muito difícil. Mas o que ele não perdoava era o fato de não ter nascido um menino, porque ele queria muito um menino, não mais uma menina, né? Que ele já tinha 8 filhas mulheres. Enfim, aí esse marido, ele acaba indo embora, né? E a mãe fica criando essas 9 filhas, só que essa filha que tem a pele mais escura do que as demais, ela acaba sempre se sentindo rejeitada, não aceita pelas outras, que faziam até com que ela trabalhasse de certa forma como se fosse escrava delas. E essa menina, a mãe acaba mandando para casa dos padrinhos dela, né? Porque ela achava que a menina não se encaixava ali. E, enfim, a mãe estava com medo até de que pela sua opção sexual, essa filha mais nova
pudesse, de certa forma, influenciar negativamente, né, as outras irmãs. Eu sei que a menina então vai para casa dos padrinhos, lá ela conhece um médico e aí sim surge na história essa fonte de águas milagrosas, né? Porque de repente aparece ali o médico falando que se não fosse aquela fonte ele não teria encontrado a paixão da vida dele, né? Que era essa menina. Enfim, são quase 20 contos que trazem diferentes temas, né? Tanto também abuso infantil, também fala aqui no livro, vingança, o amor, né? A questão do amor sempre muito forte aqui em todos os contos. Questões como separação, e daí a pessoa se dá conta, né? Aqui na história, num dos contos, o marido se dá conta que ele não foi legal com a sua esposa durante o relacionamento, então ele tenta fazer algo de bom, né? Para poder superar e poder recuperar o amor daquela esposa. Então sempre tem aí, né? Aí num desses contos, inclusive, o homem ele separou da esposa, né? A esposa foi embora, na verdade, às vésperas do Natal, e ele se deu conta que naquele ano ele ainda não tinha feito nenhum bem, né? Nenhuma ação social, digamos assim, nenhum bem para ninguém. E apareceu na porta da casa dele um gatinho. E o gatinho estava machucado e bem naquele dia ele estava saindo de casa para tirar a própria vida, porque ele estava inconformado, né, com a perda da sua esposa que havia ido embora. Então ele foi até essa fonte, onde lá tem uma ponte, né, perto dessa praça, e ele ia se jogar, né, para tirar a própria vida se jogando da ponte. E nisso ele lembrou do gatinho doente na porta de casa, voltou para casa, começou a cuidar do gatinho, enfim. E no livro diz ali que a mulher sempre quis ter um bichinho de estimação, ele nunca teve porque eles moravam em apartamento, mas nesse momento aqui do conto diz, né, que eles moravam em casa, que foi na época em que ele, na hora em que ele abriu a porta da garagem, que ele encontrou o gato, enfim. Então, no final, às vésperas do Natal, né? O gatinho consegue se recuperar e acontece aqui algo que eu não vou dar o spoiler, né? Que ele pensa, poxa, olha só, né? Eu fiz o bem, né? Ajudei a salvar a vida do gatinho e agora aconteceu algo de bom na minha vida também. Bom, e assim vai, né? São vários outros contos que eu até fui anotando aqui para não me perder muito, né? Porque como são muitos, é difícil também lembrar de todos, né? O Resgate também conta aqui uma história de amor, né? Que alguém apaixonado seria escolhido para mudar o rumo da sua história, né? Então, aqui conta a história de uma pessoa apaixonada por uma personagem chamada Júlia, e daí como que foi o desenrolar dessa história, né? Que veio um cometa, enfim, não vou ficar dando spoiler, mas também o Resgate também traz aqui a questão do amor. O Sentido da Vida é um outro conto que faz referência à pandemia, né, que a gente viveu recentemente. Aí tem Os Rastros do Passado, em que a Graciele, ela tinha pesadelos porque na verdade ela ia casar, mas ela vivia tendo pesadelos e medo de como seria na lua de mel. Aí, né, no decorrer do conto aqui mostra que todo esse medo que ela tinha era por conta de abusos, né, que ela havia sofrido na infância. Coisas do Coração conta a história de Helena, é um dos últimos contos, se eu não me engano é o penúltimo conto aqui do livro, e foi um dos contos que eu mais gostei. Então, gente, fica a dica para vocês da leitura de Magnetismo, da Nancy, uma escritora aí que já tem participação em várias antologias, também tem outros livros, né, escritos por ela. O Geração Literária vai marcar o arroba dela aqui provavelmente, e vocês vão poder conhecer então, adquirir o livro dela e conhecer todos esses contos aqui
do magnetismo das águas lá da Vila do Oeste do Sul da Califórnia, que traz como mensagem que quando a gente acredita no bem, o bem acontece. Um abraço para todos vocês e até, um outro episódio aí da Sexta Literária Especial para o grupo Geração Literária. Quem quiser, também tem o meu Instagram, o Si Escritora. Lá eu também trago algumas indicações de livros de autores nacionais. Um beijo a todos e até o nosso próximo encontro.